Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus permaneçam sobre nós, amém? Que o Senhor já está nesse lugar, eu não tenho dúvida alguma disso, pelas canções que foram entoadas, pelas canções que foram ministradas ao nosso coração por esse coro tão belíssimo. Deus abençoe vocês. Eu já fui abençoado nessa manhã, tenha certeza disso. Deus já falou ao meu coração e é um grande prazer estar aqui com os irmãos e irmãs essa manhã, conhecer mais de perto a Igreja Batista da Liberdade, onde tem alguns amigos queridos. Pude reencontrar alguns alunos aqui, o Leonardo, o Rubens também, nós estivemos juntos lá na pós-graduação, pastor Rubens, e reencontrar o Rodrigo e a Karen, que eu os vi aqui, eles me abraçaram. Onde é que eles estão? Estão ali, o Rodrigo e a Karen, são jovens ainda, mas quando eles eram um pouco mais jovens, eu tive o privilégio de ser pastor deles lá em Perdizes, quando fazia parte da equipe pastoral. Muito gostoso revê-los aqui, agora casados, com filhos, mas continuam jovens e bonitos, eu também, claro. Mas eu costumo dizer que quem envelhece são eles. Eu continuo do mesmo jeito. Eles eram mais jovens, solteiros, mas eu continuo do mesmo jeito. Eles aqui cresceram, casaram, mas é uma alegria ver vocês aqui, reencontrá-los aqui. E para nós é um privilégio muito grande estar com os irmãos nessa manhã para compartilharmos um pouquinho do que Deus tem feito para nós, Eu estou com a minha família, não sei se a minha esposa já chegou, nós tivemos uma questão familiar. Já estão ali, a Cláudia, a Tainá e o Lucas, a minha esposa e meus 2 filhos. Fiquem em pé, por favor, um pouquinho, que nós tivemos uma questão familiar, eles tiveram que resolver, chegaram depois, muito bom tê-los aqui. Cláudia, a Tatá, que é a mais velha, e o Luquinhas, que é o meu amigão aí, querido, e para nós é um privilégio muito grande estar com os irmãos aqui. Eu trago um abraço muito carinhoso da Igreja Batista da Graça, nossa igreja ali em Hermelino Matarazzo, principalmente numa manhã, quando Deus nos dá o privilégio de compartilhar sobre a razão pela qual a igreja existe. A igreja existe por algumas razões, mas existem 2 que são fundamentais. A primeira delas é glorificar o nome do próprio Deus, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas a segunda razão, e tão importante como essa, da igreja existir, é cumprir a missão de Deus no planeta Terra. Porque eu não sei se você já se deu conta disso, Deus está em missão. Deus está no processo de cumprir uma grande missão, que é a redenção da humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus começou essa missão. Porque lá no Gênesis, quando Deus criou o planeta, quando Deus criou as pessoas, quando Deus terminou de fazer toda a criação, a palavra de Deus diz que tudo que Deus havia feito era o quê? Não. Bom era pouco para Deus. Tudo que Deus havia feito era muito bom, era perfeito. Não havia o que mexer, não havia o que retocar, estava pronto. Mas no meio dessa história, o pecado entrou no mundo. O pecado começou a fazer parte da história da humanidade. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus resolveu restaurar ou começar um processo de redenção dessa humanidade. Tentar restaurá-la ou desejar restaurá-la para o propósito original ao qual ela havia criado. Mas o que é mais interessante para isso é que no cumprimento dessa missão, Deus não escolheu anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas Deus deu a nós o privilégio de sermos parceiros dele no cumprimento dessa missão. A missão é de Deus, não é minha e nem sua, porque eu e você não podemos transformar a humanidade, eu e você não podemos perdoar pecados, eu e você não podemos tirar ninguém do vício, eu e você não vamos conseguir nunca tirar ninguém da prostituição, do alcoolismo ou de qualquer outra coisa assim. A missão é de Deus, porque é Deus quem salva, Deus quem liberta, Deus quem transforma, Deus quem cura, Deus quem reconstrói uma família. Deus faz isso, mas Ele dá a mim e você o privilégio de sermos parceiros dele nesse processo. Porque Deus, quando estabeleceu essa missão, Ele decidiu que não somente redimiria o ser humano, transformaria o ser humano, mas se utilizaria desses seres humanos, ou seja, de mim e de você, para executar uma parte muito especial desse processo. A gente gosta muito de dizer que Deus nos chama para salvação. Eu fui chamado para salvar, eu fui chamado para ser salvo, eu fui chamado para ser um adorador. Mas Deus nos chama não só para salvação.
Deus não te chama só para ser um adorador, para ser um servo, para ser alguém salvo por Ele, mas Deus te chama também para que você cumpra a sua missão no reino que Ele está estabelecendo aqui no planeta Terra. E qualquer pessoa que ouse tomar o nome de Cristo, ou seja, se chamar cristão ou cristã, não pode fugir da sua responsabilidade no cumprimento da missão de Deus. E essa responsabilidade cabe a todos os seres humanos, a todos os cristãos e cristãs de todas as épocas, de todos os lugares. E guarde uma coisa no seu coração: isso não tem nada a ver com dons, isso não tem nada a ver com circunstância, isso não tem nada a ver com uma unção especial, isso não tem nada a ver com seminário teológico, isso não tem nada a ver com conhecimento especial da Bíblia, não. Isso tem a ver com a compreensão de que Deus está em missão e que você faz parte dela. Até porque eu não vejo na Bíblia em lugar nenhum a conotação de que existem homens ou mulheres especiais para Deus. A missão de Deus e se unir a Deus na missão que Ele está realizando é uma responsabilidade de todos, ricos e pobres, cultos e incultos, gordos e magros, corintianos e palmeirenses, até corintiano Deus usa nessa missão. Até corintiano. Veja como é que o amor de Deus é amplo. Deu para perceber por quem eu torço, mas larga isso para lá. Mas a missão é de todos, é uma responsabilidade de todas as pessoas. Não existem homens especiais, mulheres especiais. Se você olha para a história da Bíblia, esses homens e mulheres do Antigo ao Novo Testamento são homens e mulheres com os mesmos temores, com os mesmos pecados, com os mesmos defeitos. Pedro negou, Tomé duvidou, Moisés gaguejou e ficou ansioso, Abraão mentiu. E eu vou parar por aqui. Davi, eu não vou nem dizer o homem segundo o coração de Deus. E foram esses homens e mulheres comuns, como eu e você, que Deus tem usado ao longo da história para o estabelecimento do seu reino aqui no planeta Terra. E eu vim aqui nessa manhã, meu irmão e minha irmã, dizer para você que Deus quer usar você nesse tempo, nessa semana agora do CREA, para ser um agente do estabelecimento do reino dele aqui na Bela Vista, em São Paulo. Você crê nisso? Deus me mandou dizer isso aqui para você nessa manhã. Essa é uma geração, essa nossa geração, que vive nesse ambiente de relativização da família, dos valores cristãos e de tantas outras coisas. Deus nos levantou nesse tempo, nessa geração, como uma geração que pode transformar e escrever uma nova página na história do cristianismo, da igreja evangélica brasileira. Eu creio nisso. Deus não plantou vocês nesse lugar há 106 anos para simplesmente terem um belo templo, belos cultos, belas canções, serem uma referência em tantas coisas. Deus nos plantou nesse lugar, no centro de uma das maiores cidades do mundo, onde há tanto pecado, tanta miséria, tanta coisa ruim, para que vocês sejam referência e sejam agentes de Deus, aonde o CREA vai, em tantos lugares, em tantas cidades do Brasil como tem ido, a Moçambique como vai no ano que vem. Mas Deus quer que você seja um agente de transformação dele aqui na sua Jerusalém, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Mas para que isso aconteça, querido e querida, 3 coisas são importantes e necessárias que você compreenda, porque se você não entender isso, você vai continuar confortavelmente vindo aos domingos ou outros dias, receber uma boa palavra, belas canções, vai adorar o Senhor, vai experimentar a presença de Deus, e vai continuar voltando para a sua vida como se isso não fosse um problema seu. O apóstolo Paulo vai nos dar essas 3 recomendações, essas 3 orientações, na sua carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 19 a 21. E eu peço que você abra a sua Bíblia, e eu quero rapidamente compartilhar com você sobre esses 3 princípios. Romanos capítulo 8. Versos de 19 a 21. Abra, por favor, a sua Bíblia nesse texto. E eu prometo ser breve a você. Antes do culto das 18 horas, eu prometo que eu vou terminar para que o outro culto possa começar sem nenhum problema. Fique tranquilo quanto a isso. Não se levante ainda, não vá embora, eu estou apenas brincando. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, capítulo 8, versos 19 a 21. Se achou, diga amém.
Você não achou? Diga, não achei. Eu ouvi alguns, não achei. Diz assim a palavra do Senhor: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Deus abençoe a sua palavra, o Espírito do Senhor aplique para nós essa manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra é o teu povo que está nesse lugar, e é o teu Espírito que tem o total controle, livre acesso a todo o coração nessa manhã. Então, Pai, como servo do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, cumpre os propósitos do Senhor para cada coração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Existem 3 coisas que eu quero destacar nesse texto, para que você possa ser um instrumento, um agente de transformação nas mãos de Deus. Paulo vai dizer à igreja de Corinto e vai dizer para nós que para que você seja esse instrumento de transformação da realidade à sua volta, esse agente de transformação, você precisa conhecer a realidade. É interessante que no texto que nós lemos, o texto vai dizer que essa natureza criada aguarda com grande expectativa. É interessante, muita gente, é um ditado popular que diz que todo mundo é filho de Deus, amém? Não, você não entendeu nada então. A Bíblia diz que quem são os filhos de Deus? A todos quantos receberam a Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não são todos que são filhos de Deus. Todos são ou somos criaturas de Deus. Somos criação de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a criação ela foi escravizada pelo pecado. Ela foi dominada pelo pecado. E é dessa criação e é dessa natureza criada que o apóstolo Paulo vai dizer que para sermos agentes de transformação, nós precisamos conhecer essa realidade à nossa volta. Olha o que diz o versículo 20, ele diz que essa criação que Deus fez, e que inclui principalmente a coroa da criação que é o ser humano, ela foi submetida à inutilidade, e não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Meu irmão e minha irmã, se você quer ser um agente de transformação, instrumento de Deus aqui nesse lugar, você precisa conhecer a realidade à sua volta. Vocês estão plantados num dos lugares mais difíceis da cidade de São Paulo. Vocês estão plantados num lugar onde a Cracolândia é muito próxima, onde andar à noite aqui às vezes é um negócio complicado. Eu não estou falando mal, então eu fico muito tranquilo porque eu sou pastor da ZL, da Zona Leste. Se o pastor veio falar mal demais, né? Eu sou pastor da Zona Leste, então eu estou muito à vontade para falar da liberdade. Veio falar mal de onde a gente está, vai viver onde nós vivemos. Índice de criminalidade, violência. Deus plantou vocês nesse lugar, onde existem pessoas que estão morrendo por conta das drogas, pessoas que estão escravizadas pela prostituição, famílias que não têm com o que sobreviver, não têm o que comer no dia seguinte, crianças que mendigam pelas ruas, muitas vezes escravizadas pelos seus próprios pais ou por outras pessoas, que não têm qualquer perspectiva de futuro, não têm a perspectiva sequer do dia seguinte. Deus colocou vocês numa realidade cercada por pessoas que não têm a mínima ideia do que seja amor, do que seja cuidado, do que seja família, do que seja um abraço, do que seja um sorriso, do que seja dizer você é importante, Deus ama você. Deus colocou vocês nessa realidade, e uma realidade que muitas vezes bate às portas das nossas igrejas, das nossas casas, das nossas famílias, mas nós não estamos nem aí, completamente alienados. É interessante, queridos, que muitas vezes até essas pessoas chegam às nossas igrejas, mas nós estamos tão alienados, tão indiferentes, eu falo de nós como igreja do Senhor Jesus, que essas pessoas chegam, muitas vezes convivem conosco, mas não conseguem perceber essa diferença da realidade que elas vivem, da realidade que nós vivemos e conhecemos. Há um pastor amigo meu, o pastor Carlos Novaes, grande amigo, pastor da Igreja Batista Barão de Taquara, que compartilhou que alguns anos atrás, na sua igreja, um jovem homossexual se converteu, começou a se envolver com a igreja, passou um ano ali na igreja.
E as pessoas felizes, no primeiro momento um pouco constrangidas, mas foram acolhendo e foram tratando. E ele ali envolvido, participando. Cerca de um ano depois ele marcou um horário com o pastor no gabinete. Disse: pastor, estou aqui para agradecer ao pastor. O pastor passa por cada uma. Aí o pastor: que bom, estou aqui porque esse um ano foi diferente, eu fui transformado, eu fui impactado. E pastor, eu vim aqui pedir a sua bênção. Ele disse: pastor, pedir a sua bênção porque agora eu quero namorar de verdade, eu quero um compromisso sério. O pastor ficou empolgado: rapaz, que bênção que você mudou. Pastor, mas agora eu quero namorar com um menino crente, um menino aqui da igreja. O pastor não sabia se infartava, se ria, se chorava, porque o menino não foi, né? Para ele, a mudança era não viver uma vida de promiscuidade. Para ele, o problema era não ter vários parceiros, mas a questão, ele não tinha entendido porque aquela igreja, ele disse para mim: Marcelo, eu percebi que durante um ano, nós não nos importamos em conhecer a realidade daquele moço, em conversar, em saber quais eram os seus valores, o que ele precisava, o que ele entendia de graça. Sabe, irmãos, a Bíblia nos diz isso muito claramente. Nós sabemos que nós somos de Deus. Lá em 1 João diz: nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O problema é que muitas vezes nós como igreja somos completamente alienados. Nós só queremos saber que nós somos de Deus e dane-se o resto. João diz: nós somos de Deus, mas nós não podemos perder a perspectiva de que o mundo que está ao nosso redor, ele está escravizado por Satanás. E é interessante o que diz o apóstolo Paulo no versículo 20, porque muitas vezes você diz assim: mas isso não é problema meu, quem mandou ele procurar? Aí é a família, é a sociedade, é o governo, é a corrupção. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20 que eles estão nessa situação não por sua vontade, é o que está no texto. Não foi uma escolha da maioria dessas pessoas, é um tempo de escravidão. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você tem consciência da realidade à sua volta? As pessoas com quem você trabalha, talvez na sua família, talvez lá na faculdade onde você estuda, na empresa onde você é patrão ou empregado, você conhece a realidade à sua volta? Você tem discernimento das pessoas que estão à sua volta, a necessidade que elas têm de Deus, as carências que elas sofrem, os pecados pelos quais talvez elas estão escravizadas? Ou você acha que isso não é problema seu? Ou você acha que Deus te colocou na família que você está por acaso, foi na loteria, vai nessa mesmo? Ou você acha que você está nessa empresa só porque você fez um bom concurso, ou porque você estudou muito, ou porque você é bom? Deus te colocou onde você está, para que você conheça e tenha discernimento da realidade à sua volta, e faça a diferença onde você está. Aí talvez você diga: pastor, mas se eu soubesse a minha família, o senhor não tem ideia. Se o senhor nascesse na família onde eu nasci, pastor, se o senhor trabalhasse onde eu trabalho, o sangue de Jesus lá é a antessala do inferno, aquele lugar lá. Pastor, se eu soubesse a minha turma de faculdade, aquele povo lá, misericórdia, o capeta lá. Sabe, querido, guarde uma coisa no seu coração: para ser um agente de transformação como cristão, você tem que de uma vez por todas entender que vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Pare de viver a sua vida cristã como se você estivesse num parque de diversões, de entretenimento, que você canta algumas canções, que você encontra os seus amigos, que é tudo muito bom, que é muito bonito. Esses momentos são importantes de adoração, de comunhão, de fortalecimento, mas vida cristã não é só isso. Vida cristã e ser cristão de verdade é ter a consciência de que você está num campo de batalha e que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os seus familiares, não é contra os seus colegas de trabalho, não é contra as pessoas que vivem aqui nesse bairro, muitas vezes te atrapalhando, te incomodando, te infernizando, mas a sua luta não é contra eles, mas é contra as hostes espirituais, as maldades, as regiões celestes que estão por trás e que estão escravizando essas pessoas, não por vontade delas. A questão é: você tem consciência da realidade à sua volta? À volta dessa igreja, onde Deus te colocou? Mas Paulo vai além. No verso 21 ele diz que não basta conhecer a realidade, é preciso que você creia na possibilidade. É preciso crer na possibilidade. É interessante que no verso 21 ele diz que essa turma que está escravizada, essa turma que está no pecado, eles estão, o finalzinho do verso 20, o começo do verso 21, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Através do quê? Recebendo a gloriosa liberdade da parte de quem? Dos filhos de Deus. Sabe, querido, essa geração nossa,
tem sido conhecida como a geração da adoração. E não há nenhum problema nisso. Agora o problema é que essa geração precisa ser conhecida também como a geração da fé e da missão. Nós precisamos, como igreja, ser conhecidos como uma geração que acredita naquilo que canta. Que quando canta que Deus é bom o tempo todo, que acredite mesmo que Deus é bom o tempo todo. Que acredite que quando canta não saberei o preço dos meus pecados, acredite nisso e tenha consciência daquilo que está cantando. Que eu e você não merecíamos nada, que nada que nós fizéssemos nos faria valer alguma coisa, mas que foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário que nos fez ser igreja e temos liberdade de adorá-lo e de chegarmos à presença de Deus. Uma geração que quando cante, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus, acredite nisso. Que o seu louvor, a sua adoração vai fazer com que a luz de Jesus brilhe, que o seu andar, que o seu caminhar, que o seu relacionar vai fazer com que a luz de Jesus alcance esse mundo em trevas e que está no maligno. Uma geração que quando canta, como um farol que brilha à noite, como fontes sobre as águas. Você conhece isso? Como um abrigo no deserto. O que diz mais? Como flecha que acerta o alvo, eu, quê? Da maneira, quando? Qualquer. Você acredita que isso pode ser uma realidade, que Deus pode usar você como um farol que brilha no meio das trevas? Porque se você não crê nisso, meu irmão, para de cantar. David Keelan, que é um dos cantores aí, dos referenciais, ele diz isso. O momento em que a igreja de Jesus mais mente é quando ela canta. Porque ela não crê naquilo que ela canta. Ela não vive como aquilo que ela canta. Você canta isso, você não acredita que Deus possa te usar essa semana no Creia para transformar a vida de alguém. E o que o Paulo diz para nós é que para ser agente de transformação você precisa crer na possibilidade de Deus usar você como um instrumento de transformação de vidas. Você crê que a realidade à sua volta pode ser transformada a começar por você? Amém? Você acredita que Deus pode usar você essa semana? A começar por essa semana? Para transformar a história de alguém? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que talvez nada tenha acontecido ainda nesse bairro. Estou falando no contexto desse bairro porque essa é a ênfase dessa semana do Creio, mas isso também vale para a sua família, para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. Talvez nada tenha acontecido de Deus lá pelo simples fato de você não acreditar que isso seja possível. Talvez a sua família não foi transformada pelo poder de Deus, porque no fundo você não acredita. Você até ora porque tem que orar, porque crente tem que orar pela família, né? Faz parte. Mas no fundo você não acredita. No fundo você não acredita que aquele pai alcoólatra, que aquela mãe que abandonou, que aqueles irmãos que não se falam, que aqueles vizinhos terríveis que ficam lá ouvindo som, fumando maconha. Você não acredita no fundo que Deus possa transformar a vida deles. Talvez nada tenha acontecido porque você não crê na possibilidade do poder de Deus transformar a vida dessas pessoas. Quero dizer para você, meu irmão, aquilo que a palavra de Deus declara em 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B. Foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso. Para ser um agente de transformação, não basta só conhecer a realidade, você precisa crer na possibilidade de mudança e transformação. Jesus veio para os improváveis, para os incuráveis, e essa palavra não existe, eu sei, antes de você me criticar, mas inclusive para os insalváveis. Foi para essa gente. Ele não veio para quem está são, porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa são os doentes de Jesus. Mas há uma terceira e última coisa que eu quero compartilhar com você. Está no versículo 19. Ele vai dizer no versículo 19 que essa natureza criada, ela aguarda com grande expectativa o quê? O que está aí na sua Bíblia no verso 19? O que esse mundo escravizado por Satanás aguarda com expectativa? O quê? Eu estou meio surdo, eu estou ficando velho, então eu não entendo. Aguarda o quê? A manifestação de quem? Meu irmão e minha irmã, não adianta conhecer a realidade, não adianta crer na possibilidade, é preciso assumir a responsabilidade.
Porque tem muita gente do lado de fora desse templo que está esperando que você faça alguma coisa. Um dos maiores pecados da nossa geração, como cristãos, é a omissão. É fácil botar a culpa na Dilma, no governo, eu não estou dizendo que eles não sejam culpados, é fácil botar a culpa na crise econômica, é fácil botar a culpa na realidade do país, é fácil botar a culpa na violência, é fácil botar a culpa, mas essa culpa também é nossa. O que é que você tem feito para mudar essa realidade? Você tem ao mínimo orado por isso? Sabe qual é o problema, queridos? Nós cristãos, e eu me incluo nisso, esse é um desafio nosso de todo dia. Nós temos orgulho, prazer de falar sobre o time. Você tem prazer e orgulho de falar do time que você torce, a faculdade que você estuda, o emprego, a profissão que você tem, as viagens que você fez. Você tem orgulho de falar tantas coisas, mas tem vergonha de falar, de viver e de expor a sua fé. Omissão. Eu acho, de verdade, que nós somos a maior geração em toda a história de agentes secretos do Evangelho. O que tem de 007 do reino de Deus é um negócio impressionante. Gente que é cristão, que se acha assim, um homem ou uma mulher de Deus, mas ninguém precisa saber, porque agente secreto, Deus me colocou como agente, mas eu sou secreto. Ninguém precisa saber, para quê? Para que saber? O problema é que muitas vezes você conhece a realidade, você crê na possibilidade, mas você não faz nada a respeito. Sabe, queridos, Deus tem nos dado a graça, nos últimos 10 anos, de aprender muitas coisas lá na nossa região. Eu podia contar muitas histórias aqui. Nós estávamos tomando café ali, eu me empolguei, quase que a gente perde a hora do culto. Eu tenho que me conter aqui, porque senão nós vamos até às 6 mesmo. Mas Deus tem transformado a minha vida e tem me ensinado a vida da nossa comunidade com algumas experiências. Eu quero contar só para vocês. Uma que aconteceu essa semana, na Escola Bíblica de Férias. Vocês vão ter uma EBF aqui essa semana, não é isso? Uma EBF, nós fazemos Escola Bíblica há muitos anos, já chegamos a ter cerca de 400 crianças por dia, de segunda a sexta-feira. Hoje a nossa EBF, por uma série de circunstâncias, nós adequamos e tivemos essa semana 180 a 200 crianças por dia. Terminou na última sexta-feira. E nós temos um batalhão de voluntários, depois você pode entrar no site da igreja, no Facebook, enfim. Mas nos chamou a atenção, várias histórias nós tivemos essa semana, mas eu quero contar uma que me chamou a atenção, a minha esposa, líder do Ministério Infantil, estava compartilhando comigo. Na quarta-feira, ela é psicóloga, e ela foi atender um casal, e quando terminou o atendimento, ela subiu, nós temos uma escola de oração nas quartas-feiras à noite, nós chamamos de escola de oração. E ela percebeu que um senhor que estava vindo todas as tardes trazer seus filhos na EBF, estava com a esposa na escola de oração. Aquilo chamou a atenção, e no final ela foi cumprimentá-lo, olha, seja muito bem-vindo, que prazer ter o senhor aqui. Eu percebi que o senhor está aqui durante a EBF à tarde. Ele disse, eu tenho vindo trazer meus filhos. Ela perguntou, mas como é que o senhor conheceu a igreja? Como é que o senhor? Ela falou assim, olha, eu sou vizinho aqui da igreja, aqui de trás, muitos anos. E aí, as agentes de saúde do bairro estavam distribuindo os folhetins. Eu trabalho à noite e durmo durante o dia, tiro para descansar, e meus filhos estão de férias. E as agentes de saúde estavam distribuindo esse folheto da EBF, porque toda terça-feira, ou quarta terça-feira, o posto de saúde da nossa região, ele atende no templo. Para os idosos que moram ali mais perto, os agentes de saúde vêm e fazem todo o tratamento de idosos no templo. O templo se abre e é como se fosse um polo do posto de saúde ali, no nosso templo. E aí as agentes de saúde são parceiras nossas, nós dissemos, vai ter um trabalho, né? Se vocês puderem, onde vocês forem visitar, entregar. E ele disse, olha, uma agente de saúde me entregou, eu achei interessante, disse assim, puxa vida, que bom, um lugar para levar os meus filhos para eu poder dormir, porque eles estão de férias. E aí eu comecei a trazer os meninos aqui de tarde, eu achei muito interessante o que vocês fazem. Eu vi como vocês cuidam das crianças, como vocês tratam, o que vocês pregam, o que vocês cantam, o que vocês ensinam. Começou na segunda EBF. Ele disse aí, hoje, eu perguntei se vocês tinham alguma coisa para adultos. Quando tinha coisa para adulto aqui? E aí me falaram que agora à noite tinha. E eu quis ver como é que é. E eu estou aqui no culto, vim para a escola de oração com a minha esposa para saber o que acontece aqui. Uma outra senhora, que nós não sabemos a verdade nem quem é, chegou para minha esposa, mãe de uma das crianças que estavam lá. Porque vão crianças da comunidade, crianças da igreja católica. Nós temos crianças de um abrigo de crianças que são vítimas de violência doméstica. Tem acho que é abrigo que se chama, está no nosso bairro. Os orientadores e monitores trazem essas crianças para a EBF como atividade durante as férias. E
Uma senhora que estava lá, que a gente não sabe quem é, procurou a minha esposa no meio da EBF e disse assim: olha, muito bonito o que vocês fazem aqui, eu estou trazendo os meus filhos, estou impactada. Ela disse: aqui, ela disse: eu posso ajudar vocês? Ela falou: claro que a senhora pode. Ela tirou, pegou um dinheiro: toma aqui, eu quero abençoar vocês. Eu não sei como é que vocês fazem, mas aqui, eu quero botar meu dinheiro aqui. Uma outra senhora que mora muito longe, mora em Suzano, é de uma igreja em Suzano, apareceu lá na segunda-feira e disse: olha, eu vi o culto de vocês pela internet, e eu vi o que aconteceu no culto, eu vi vocês falando da escola bíblica, que vai ser o impacto com crianças, eu moro aqui perto, fiquei incomodado, e eu vim descobrir onde é, queria saber se eu posso ajudar, inclusive eu já trouxe uma cesta básica para a igreja, eu quero. Deus começa a mobilizar pessoas, e nós temos algumas famílias que chegaram para a igreja hoje, por conta de escola bíblica de férias. Os filhos começaram a frequentar a EBF, por causa da mudança dos filhos, o testemunho dos filhos, a oração, e os pais disseram: o que acontece lá nessa igreja? Vamos lá conhecer esse negócio. E aí Deus fez o resto. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu podia ficar aqui a tarde toda, mas eu creio que você não precisa transformar o mundo inteiro, você não precisa transformar o Brasil inteiro, você não precisa nem transformar São Paulo inteiro, mas você precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Meu irmão e minha irmã, Deus está em missão, mas você precisa assumir a sua responsabilidade do reino. Deus está em missão e Ele dá a você a oportunidade de fazer parte dela. Nauzira Nascimento, muito provavelmente a maioria de vocês conhece, uma missionária, grande amiga, que deu a sua vida e ainda dá a sua vida por missões. Ela tem uma frase que é dela, mas que tem pautado o meu coração e me movido nesses últimos anos. Ela disse que a oração dela sempre foi: Senhor, ou Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Sabe qual é o resultado final disso, meu irmão e minha irmã? Quando você conhece a realidade, crê na possibilidade e assume a responsabilidade, a maravilhosa graça de Jesus se manifesta. Eu queria terminar essa manhã compartilhando isso com você. Quero terminar essa manhã dizendo para você que eu não sei o que Deus vai fazer essa semana no CREA, mas eu sei o que Deus pode fazer essa semana no CREA. Ele quer usar a sua vida para isso. Eu estou aqui com uma ficha de inscrição que eu peguei ali fora, e talvez você diga: pastor, eu não sei fazer nada disso, inclusive não vou poder estar aqui nem no sábado. Mas existe uma coisa que não está aqui, e eu estou atropelando depois o Nelson, e o irmão vão brigar comigo, não tem problema. Mas você vai pegar, se você não pode estar aqui dia nenhum, nem no sábado, você vai pegar a sua caneta e vai fazer igual a mim, você vai abrir um novo parênteses e vai botar assim, ó, intercessão. Eu não posso vir aqui porque eu trabalho, porque não tem jeito, nem no sábado eu trabalho. Você vai dizer assim: eu não posso vir, mas eu quero interceder todos os dias por aquilo que vai acontecer. Eu não quero que Deus me deixe de fora daquilo que Ele vai fazer essa semana. Nós vamos cantar uma canção, aí o irmão da adoração vai brigar, todo mundo vai brigar comigo hoje. Eu vou quebrar o protocolo, você preparou um negócio, mas eu vou bagunçar a sua vida, não fica bravo comigo. Porque aquilo que nós cantamos aqui hoje, quando a glória do Senhor se manifestar em nós, isso é profético para essa semana. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser um agente de transformação aqui na Bela Vista, e começar por aqui até os confins da terra. Talvez você não possa essa semana, mas você tem uma vida toda pela frente. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu só quero orar por você e termino o que eu vim fazer aqui. Me perdoe pelo horário, mas não tem jeito. Quando Deus manda eu falar, depois vocês brigam comigo de novo, não tem problema. Não tenho problema com isso. Mas eu queria que você se colocasse de pé. Mas não porque eu estou falando, porque eu estou dizendo, porque o irmão Nelson, porque o irmão, Donizete, mas porque o Senhor falou ao teu coração. Você quer dizer: Senhor, vem Senhor e toma a minha vida. Sai do seu lugar, você que está na galeria, vem aqui. O seu compromisso não é com eles, é com Deus. O que você vai fazer, como você vai fazer, talvez não vai ser nessa semana, não creia, mas Deus colocou pessoas no teu coração que você se lembrou durante essa palavra. Sai do seu lugar, eu quero terminar orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vem aqui que eu quero orar dizendo: Senhor, usa a minha vida como agente de transformação. Eu conheço, eu creio e eu quero assumir a minha responsabilidade. Senhor, e toma minha vida. Vem
Sai do seu lugar e venha dizendo: Senhor, talvez é orando, intercedendo, contribuindo financeiramente, dando do seu tempo para esse projeto. Sai e vem em nome de Jesus. Não endureça o teu coração, não. Deus quer usar você. Sabe por quê? Você crê nisso? Então sai do seu lugar e venha: Jesus, eis-me aqui. Vem, Senhor, e toma-me. Sai do seu lugar e venha. Desafia para quem tem coragem. Quem é covarde tem medo. Porque não é você, é Deus que vai fazer. É Deus que vai transformar. É Deus. A missão é dele. Você vai só se unir a Deus no que Ele vai fazer. Não tenha medo, é Ele que vai fazer. Você é só parceiro de Deus, não tenha medo. É Deus, a missão é de Deus. E Ele já está em missão. Vem e diga: Senhor, não me deixa fora. Não me deixa fora. Sabe por quê, Senhor? Quando a glória do Senhor se aplaudir o Senhor se você quiser. Não fica constrangido, é isso. Onde é o Espírito de Deus, há liberdade. A igreja não é minha, mas é do Senhor. Então, depois eles vão brigar comigo de novo, mas não tem problema. Tem problema. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi em algum lugar que só tinham cerca de 30 voluntários. A gente tem pelo menos o dobro aqui. Então, se você pode, essa semana, não vai embora sem pegar essa fichinha. A minha está aqui, eu vou devolver lá. Está aqui, ó, para você não achar que é papo de pastor e pregador. Tá aqui. Eu não vou poder estar aqui, eu estou entrando de férias segunda-feira. Está aqui, intercessão. Eu vou entregar minha ficha lá. Quero orar todos os dias para o que vai acontecer aqui. Talvez você não possa vir aqui, trabalho, família, Deus sabe, mas você pode orar. E você não tem ideia do poder da oração. Não é possível que você não possa fazer nada. Na minha cabeça não entra isso.
Mas eu quero convidar o pastor João, e eu gosto sempre de fazer isso. Eu não sou seu pastor, mas você tem pastores que Deus colocou nesse tempo, pastor Irlande, pastor João e outros pastores. Ele vai abençoar você, ele vai ministrar sobre a sua vida e vai abençoar e comissionar você como instrumento e agente de Deus essa semana. Talvez aqui no Creia ou lá onde Deus vai te levar, para que a glória do Senhor se manifeste e as pessoas confessem Jesus como Senhor.